Esses foram os 17 maiores momentos de vingança do futebol. Desde respostas épicas em comemorações, entradas criminosas que encerraram carreiras, vinganças que esperaram décadas até ser finalmente concluídas, até vinganças que foram longe demais. Momento número 1. No dia 12 de dezembro de 2018, na última rodada, Ajax e Bayern de Munique se enfrentavam brigando pelo primeiro lugar do grupo. Quando o jogo estava empatado em 1-1, Maximilian Wolber deu essa entrada violenta em Goretzka e é expulso. Observe o detalhe, se o pé do Goretzka prende, nós poderíamos ter visto uma cena trágica. O que poucos esperavam é que no lance seguinte, Thomas Müller faria isso. Botou a chuteira na orelha do Tagliafico. Se tivesse um brinco, tinha tirado, moleque. E essa é só uma das 17 vinganças que nós veremos nesse vídeo. Então já vai chegando deixando o dedão no like aí, beleza, rapaziada? E já se inscreve agora no canal. Se é a primeira vez que você tá vendo o Victorando, já se inscreve agora no canal. E eu garanto que você não vai se arrepender no fim do vídeo. Se você não curtir, você se desinscreve, beleza? Mas te garantimos um selo de qualidade aqui. Então é isso, rapaziada. Vamos pro vídeo. Vai! 2. Haaland versus Neymar em 2019. Em 2019, Borussia e PSG se enfrentavam pelas oitavas de final da Champions. No jogo da ida, Borussia sai na frente com esse gol de Haaland. Algum tempo depois, Neymar empata. Porém, Haaland estava brutal esse dia e faz o segundo gol nesse golaço. Destaque pro barulho satisfatório da rede, mano. Nesse chute do Haaland é simplesmente lindo. Haaland, perna esquerda! Porém, a polêmica começa agora. Antes do jogo da volta, Haaland provocou nas redes sociais. Fez algumas postagens e uma delas dizia: Paris é a minha cidade, não a sua. Mas ainda tinha um jogo em Paris. Neymar de cabeça e depois do gol de Bernard, o PSG eliminou o Borussia. E ao fim do jogo, Neymar postou a comemoração do Haaland com a legenda: Paris é a nossa cidade, não sua. Simplesmente uma vingança a nível, né, rapaziada? A nível. E é isso aqui que é a raiz do futebol, mano. A gente assiste futebol pra ver esse tipo de coisa. Número 3. Ainda na família Haaland, uma das maiores vinganças da história do futebol. Em 1997, contra o Leeds, o Manchester United jogava e Alf Haaland, pai de Erling Haaland, roubou uma bola após fazer a falta em Roy Keane. Só que Roy Keane ficou caído lá, pô, com muita dor, né, mano? Você vai entender o porquê, levando as mãos ao rosto de dor. Porém, enquanto isso, Haaland o insultava, mano. Só que, naquele lance, Roy Keane havia rompido os ligamentos do joelho. Ficou meses em reabilitação e se recuperando. E em 2001, 4 anos depois, no derby de Manchester, Roy Keane entrou em campo com o objetivo de se vingar de Haaland e conseguiu. Deu uma entrada violentíssima, irmão. Essa aqui é aquela entrada que a gente chama de pra finalizar a carreira, né? Após essa entrada criminosa, ele disse algo também no ouvido do Haaland: toma essa, desgraçado. Haaland nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Mas se as vinganças que você assistiu até aqui, você achou elas boas, é porque você ainda não viu o que está por vir. Simplesmente uma das maiores vinganças da carreira do robozão CR7. Mas antes, rapaziada, a gente tá no começo aí da Champions League, né, mano? Passamos um pouquinho só do começo das ligas europeias, estamos em reta final de Brasileirão. E com isso, rapaziada, a gente tem um mercado que tá faturando bastante há bastante tempo aí na internet, que é o mercado de edits de futebol, mano. Muita gente não sabe, mas dá pra ganhar todos os meses aí de 1.000 até 7.000 reais todos os meses fazendo edits de futebol, edits de 5, 10 segundos. Então você faz edits do CR7, do Ronaldinho, pode fazer do Messi, do seu time aí do coração. Aí tem do Flamengo, que sempre viraliza muito. Na Europa tem sempre muitos jogadores aí que estão viralizando, principalmente Lamine Yamal no Barcelona, Mbappé, Vinícius Júnior no Real Madrid. E eu criei um treinamento, rapaziada, onde eu te ensino a fazer esses edits, como viralizar, como não tomar direito autoral, como postar e como rentabilizar com isso, igual essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela, esses prints. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu te explico bem certinho como funciona para você ter acesso a esse treinamento, beleza? Te garanto que é algo muito concreto e que não tem nenhum risco para você. Se você tiver interesse, já clica aí no primeiro link da descrição. Momento 4. Cristiano Ronaldo versus Simeone.
Nas oitavas de final da Champions de 2019, Juventus e Atlético de Madrid se enfrentavam. O Atlético de Madrid venceu por 2-0 no jogo de ida e Diogo Simeone comemorou de forma polêmica, segurando ali o envoltório cutâneo que contém as sementes das próximas gerações e mostrando para as pessoas presentes ali. A torcida do Atlético de Madrid zombou de Cristiano Ronaldo com músicas, declarações polêmicas, humilhando e zombando do robozão. Mas Cristiano Ronaldo respondeu provocando, né, mano? Mostrando ali as 5 Champions com a mão e dizendo que no jogo da volta ele poderia sim resolver. E depois dos gestos e provocações, o português cumpriu a sua palavra. Em Turim, marcou um hat-trick. O primeiro de cabeça humilhando o zagueiro. O segundo também de cabeça. E foi aqui no segundo gol que surgiu a lendária narração, né, mano? Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio, Cristiano Ronaldo! Depois o homem fez o terceiro, né, rapaziada? E no fim do jogo, em frente à torcida do Atlético, CR7 também fez o gesto mostrando seu instrumento de reprodução masculina, respondendo a Simeone. E nesse jogo também saiu mais uma narração lendária nesse jogo aí do nosso querido André Henning, né, mano? Ele fez de novo, mais uma vez, ele é incansável! Sem dúvidas, uma das maiores vinganças da história da Champions League. Momento 5. Dembélé versus Barcelona. Dembélé viveu tempos difíceis no Barcelona. Constantes lesões, problemas com a diretoria. Isso fez com que o Dembélé, pelo valor que chegou, fosse visto como um fiasco. Por esse motivo, Dembélé sofreu constantes críticas e protestos da torcida, sempre chamando ele de preguiçoso. Em 2023, Dembélé finalmente deixou o Barcelona e se juntou ao Paris Saint-Germain. E todo mundo ficou aguardando quando o PSG caiu para enfrentar o Barcelona na Champions League, nas quartas de final. O primeiro jogo foi no Parque des Princes e Dembélé marcou e comemorou com muita raiva o primeiro gol da partida. Os torcedores do Barcelona não esperavam por isso, porém não repercutiu tanto porque o Barcelona virou o jogo e o que repercutiu mais foi a virada. É aqui que começava a vingança. No jogo de volta, o Barcelona esperava o PSG. Fora do estádio, cantaram o nome de Dembélé, imprimiram o rosto dele em camisetas com nariz de porco e provocaram cada vez que o Ousmane Dembélé tocava na bola, meu amigo. Era aquela vaia padrão, né? Mas o Dembélé respondeu dentro de campo. Marcou um gol, sofreu um pênalti e quando foi substituído, a câmera focou nele e ele simplesmente meteu um sorriso maligno pra câmera, meu amigo. O Barcelona foi eliminado e o Dembélé saiu como o melhor da partida, mano. Simplesmente cinema aí e essa foi a vingança de Dembélé. 6. Neymar versus Kimmich em 2021. Era a chance do PSG se vingar da derrota da Champions de 2020. PSG e Bayern se enfrentavam pelas quartas de final. No jogo da ida, o PSG venceu por 3-2. E Kimmich deu uma entrevista que não foi muito bem interpretada pelos franceses. Kimmich disse o seguinte: somos o melhor time, acredito que vamos passar. Fomos a melhor equipe no jogo de ida, mas infelizmente o resultado não refletiu a performance. No entanto, tenho certeza que podemos virar no próximo jogo. E aí chegou o jogo da volta. O Bayern precisava vencer fora de casa e fazer 2 gols no jogo da volta para passar. Porém, só conseguiu uma vitória simples por 1-0. O PSG passou pelo critério de gols fora. E o que ficou marcado como a vingança do Neymar simplesmente foi: com apito final, Paredes e Neymar comemoraram de forma provocativa na frente do Kimmich, mano. Meio que falando assim, aí ó, vocês não são os melhores que vocês não passaram. É, irmão, não deu bom pro Kimmich, né? 7. Yamal versus Rabiot. Na semifinal da Eurocopa de 2024, Espanha e França se enfrentavam e houve uma vingança aí, meio que uma volta por cima de Lamine Yamal. Uma vingança, na verdade, né, mano? Antes do jogo, o Rabiot comentou, deu uma entrevista infeliz, né, irmão? Tipo assim, mano, tem um cara que é uma jovem promessa, que tá no outro time, que tem muito potencial. Pra que tu vai alfinetar o cara, tá ligado? Tipo assim, mano, os caras parecem que eu acho que fica com o ego mordido. E tipo assim, a imprensa falando, ah, vocês estão com medo
do Yamal. Aí o que o Rabiot lançou? O Yamal vai ter que provar muito mais e jogar o dobro do que vem jogando, porque vai ser muito difícil pra ele lidar com a pressão de uma semifinal em um grande torneio. Meio que tipo assim, pô, o Yamal tá jogando aí, destruindo os outros times e tal, mas agora ele vai pegar a França e vai ter que jogar o dobro do que vem jogando agora pra passar. Então durante a partida o Yamal respondeu da melhor forma possível. Com apenas 16 anos, meteu um gol espetacular de fora da área, empatando o jogo e mostrando pro Rabiot que ele tomou no Rabiot. E depois da vitória da Espanha por 2-1, o Yamal olhou diretamente pra câmera e disse o seguinte: habla agora, habla a hora, né? Habla agora, fala agora, fala agora. Simplesmente Lamine Yamal respondendo o Rabiot aí. E eu te pergunto, meu amigo, tem uma jovem promessa no outro time, mano. O cara pode desequilibrar. Pra que tu vai provocar o cara, mano? Pra quê? Tomou. Balotelli versus jornalista. Em 2013, Mario Balotelli fez um chute ridículo, né, naquele lance famoso pelo Manchester City. Naquela época, a imprensa toda bateu muito no Balotelli, porém, o comentarista Sarem Yalum ficou tão irritado com o chute do Balotelli que ele foi em rede nacional e chamou o Balotelli de desmiolado, mano. O que não é uma mentira, né, mano? Só que o Balotelli não gostou. E aí veio a vingança, olha só. 8 anos depois, na Liga Turca, Sarem era treinador do Besiktas, mano. E o Balotelli jogando no Adana Demirspor, né? E aí, o Balotelli meteu um golaço de fora da área. E ele, na comemoração, o que ele faz? Ele vai lá no banco do Sarem e faz o gesto de desmiolado na frente dele. Ele guardou o veneno dele 8 anos pra cima do Sarem. Quando ele viu o Sarem, ele falou: ah, agora eu vou me vingar, mano. 9. Cristiano Ronaldo versus Joseph Blatter. Em 2013, o então presidente da FIFA na época, né, Joseph Blatter, fez comentários zombando de Cristiano Ronaldo, imitando o jeito dele de andar, dizendo que preferia o Messi porque ele era o filho ideal de qualquer mãe, enquanto o português Cristiano Ronaldo se comportava como um soldado do exército. Obviamente, Cristiano Ronaldo não gostou nada disso, né? Qualquer jogador não gostaria de ver o presidente da FIFA falando mal dele, né, mano? Pô, tem umas paradas que não dá pra entender, mano. O cara tá num cargo grande e se comporta como se fosse, sei lá, qualquer coisa. Então, no jogo seguinte àquela declaração de Blatter, CR7 meteu um gol contra o Sevilha e meteu uma saudação militar. Então, foi assim que Cristiano Ronaldo provocou aí o Blatter, mano. 10. Suárez versus Evra. Em 2011, durante uma partida entre Liverpool e Manchester United, Suárez foi acusado de insultar racialmente o Evra. Após uma investigação da Federação Inglesa de Futebol, foi determinado que o Suárez era mesmo culpado e resultou uma suspensão de 8 jogos para o atacante uruguaio. Embora, obviamente, né, Suárez tenha negado para todo o pessoal da Inglaterra, isso repercutiu bastante no mundo todo, né, e a imagem do Suárez ficou aí de um cara que cometeu um dos atos mais repugnantes da humanidade, né, mano? Em 12 de fevereiro de 2012, Suárez e Evra se encontraram novamente em uma partida da Premier League. E durante os cumprimentos, mano, Suárez se recusou a apertar a mão do Evra, cara, o que irritou o Evra profundamente. Imagina, o cara foi acusado, foi condenado ali, foi punido por ofender ele racialmente, né? Depois ele ainda estende a mão pro cara e o cara nega. Então, porra, mano, é sacanagem. Durante o jogo, Evra foi muito firme com o uruguaio Suárez, mas, embora Suárez tenha metido um gol, o Liverpool perdeu por 2-1. Evra comemorou euforicamente o resultado diante da torcida, passando na frente do Luizito, mano. E durante esses anos, Evra continuou provocando Suárez de diferentes formas, mano, como simular a mordida do uruguaio ou postar foto no próprio Instagram do Suárez chorando depois da eliminação da Copa do Mundo, mano. Então o Evra falou: mano, agora eu vou fazer da tua vida um inferno. E ficou pra cima do Suárez ali, né, mano? 11º. Cristiano Ronaldo versus Messi em 2017. Quem não lembra daquela lendária imagem quando o Messi tira a camisa e mostra pra torcida do Real Madrid, né, mano? Isso é meio que impossível de não lembrar, é histórico. Porém, pouca gente lembra que o Cristiano Ronaldo fez meio que a mesma coisa ali, dando uma resposta, mano. Na Supercopa da Espanha de 2017, Cristiano se vingou de Lionel Messi, né, mano? Imitando a sua icônica comemoração lá no Bernabéu, após marcar um golaço no Camp Nou. Tirou a camisa e mostrou o número 7 pro público.
público, mas pelo contexto e por como foi mais icônica, essa comemoração do Messi é muito mais lembrada, mas CR7 também tirou a camisa e mostrou, mano, foi uma vingança. Número 12, Vinícius Júnior contra o Valência na temporada 22-23. Vinícius Júnior sofreu insultos raciais no Mestalla por parte da torcida do Valência em uma partida de La Liga em um episódio que gerou repercussão mundial. Como vingança, Vini marcou um duplo contra eles na próxima vez que se encontraram no Bernabéu. Meteu dancinhas, se apresentou como o melhor jogador do mundo, agora com o número 7, e marcou outros 2 gols. No jogo seguinte no Mestalla, com novas disputas com jogadores do Valência e novos insultos da torcida, ele meteu 2 buchas e realizou 2 comemorações polêmicas direcionadas ao público. E quem não lembra, né, daquela que ele meteu aqui, ó. Pá, essa imagem ficou icônica, né, mano? A câmera abrindo assim, simplesmente, mano, lendário. Cole Palmer versus Manchester City em 2023. Palmer, após se formar nas categorias de base do Manchester City, decidiu deixar o clube no verão de 2023 para assinar com o Chelsea. Ele buscava o protagonismo, né, que o Guardiola não dava para ele. Ele buscava só jogar, né, mano? E o Guardiola não deixava o moleque jogar. E a oportunidade de vingança de Cole Palmer chegou no dia 12 de novembro de 2023, quando enfrentou o seu ex-time pela Premier League. Palmer marcou o gol que garantiu o empate no Stamford Bridge. Com a sua comemoração padrão, metendo frio ali, sentindo frio, né? Cold Palmer. Palmer mostrou para Guardiola que ele deveria ter se arrependido de perder um jogador com seu potencial. Momento 14, Haaland versus Bono. Na Champions League de 2021, Haaland teve a oportunidade de cobrar um pênalti, porém o Bono pegou, mano, defendeu o chute e ficou zombando, zoando ali na cara do norueguês, né, mano? No entanto, o árbitro ordenou que o pênalti voltasse, né, cara? Porque o Bono claramente adianta aí no momento da cobrança. E na segunda cobrança, o Haaland não só marcou com muita tranquilidade, como também foi comemorar bem na cara do Bono, também debochando da cara dele, mano. Momento 15. Gabriel Magalhães versus Victor Gyökeres. Na última temporada, Sporting e Arsenal se enfrentaram pela 5ª rodada aí da fase de grupos da Champions League. No pré-jogo, quando perguntaram pro Gyökeres sobre a dificuldade de enfrentar Magalhães, que era o melhor zagueiro da Premier League no momento, ele disse que não se incomodava, que o Magalhães não fazia diferença nenhuma pra ele ali. O Arsenal amassou o Sporting naquela ocasião, metendo um 5-1, e o Gabriel Magalhães meteu o 3º gol e simplesmente imitou a comemoração do Victor Gyökeres, mano. Mano, isso aí é a comemoração saudável do futebol, né, moleque? Isso aí é muito da hora, mano. Momento 16. Piqué versus Espanhol. Piqué sempre se mostrou um cara bem polêmico e não levava desaforo pra casa, mano. E em 2018, depois de receber insultos sobre sua família e sobre a sua esposa Shakira antes da partida, ele já começou a provocar ali o Espanhol, né, mano? Bem antes, mano. Já começou a falar, o Espanhol de Cornella, né? Numa entrevista, ele ficou chamando o Espanhol de Cornella o tempo todo, mano. Já que o Espanhol é de Barcelona, estavam chamando eles de um clube de subúrbio, mano. Tava falando assim, tipo, esse espanhol aí da esquina, tá ligado? Então, antes do jogo, o clima esquentou bastante. A partida começou quente, mano. O jogo não tinha nada de especial, mas por causa das provocações, se criou um clima pra esse jogo, né, mano? Piqué foi constantemente vaiado na partida, mas nos minutos finais marcou o gol de empate e comemorou pedindo silêncio pra torcida adversária. Depois da partida, ele continuou provocando, chamando o espanhol aí, do Espanhol de Cornella, né, mano? E se tornou aí uma das maiores provocações da história do clássico de Barcelona. Momento 17. Valverde versus Baena. Em 2023, Real Madrid e Villarreal se enfrentaram, mas o que ficou marcado foi a vingança de Valverde sobre Baena. Após a entrada dura de Baena em Valverde, Baena soltou a seguinte frase no jogo: "Chore agora porque seu filho não vai nascer", se referindo à gravidez de risco da esposa do Valverde, mano. Pelo amor de Deus, velho, que cara lixo, irmão. Na saída do estádio, Valverde foi atrás de Baena e deu um soco na cara dele e disse: "Fala o que disse sobre o meu filho agora". Rapaziada, sem dúvida, assim, se isso aqui for 100% verdade, né? Se a apuração do repórter for 100% real aí, realmente ele mereceu não só um soco, né? Merecia 2. Graças a Deus o filho do Valverde nasceu saudável, né, mano? Não teve nenhum tipo, a gravidez da esposa dele foi estável. Mas imagina, cara, você tendo o risco de perder seu filho ali, sua esposa com gravidez de risco, você pode perder sua esposa também. E o cara lança na tua cara: "Chora agora porque seu filho não vai nascer". Simplesmente Valverde. E é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo. E é isso, tamo junto, até a próxima. Valeu, foi, tchau.